Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero apresentar um vídeo que trata de uma das correções exegéticas mais importantes para se fazer, pois o uso do texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, como um apelo à salvação para descrentes, é quase universal, embora contextualmente impreciso. Para você ter uma ideia, quando nós vamos para o capítulo 3 e eu fiz questão de projetar desde o começo dele, vamos notar que o capítulo 3 ele vai encerrar as cartas às 7 igrejas da Ásia. E justamente no versículo 20, conforme eu estou destacando, observe aqui o destaque feito, faz parte da carta à igreja em Laodiceia. Portanto, Jesus não está falando com o pecador lá fora, mas com uma comunidade de batizados cristãos professos. Se a gente analisar bem o pano de fundo, Jesus está fora da sua igreja. O contexto aqui, a gente precisa voltar aos versículos anteriores, porque está falando sobre a igreja em Laodiceia, é o seguinte. A igreja é morna, no sentido de que ela é autossuficiente, é uma igreja orgulhosa, tanto é que ela diz: Estou rico, de nada tenho falta, de acordo com o versículo de número 17, agora destacado. E há uma ironia trágica de que a igreja está reunida no local, mas Jesus está do lado de fora. Em outras palavras, Jesus foi excluído da comunhão prática daquela comunidade cristã. Daí há um convite, conforme nós vamos observar, da ceia e comunhão, da onde vem a palavra koinonia, para se ter uma ideia. E há uma promessa de ceiar. E essa promessa de ceiar é justamente apontar para a restauração da intimidade. Por causa de quê? Lá no mundo antigo, vou deixar aqui destacado essa parte que fala sobre ceiar, porque se abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Como estava dizendo, no mundo antigo, compartilhar a ceia era o momento principal da comunhão familiar e amizade profunda. O que Jesus está fazendo aqui é o seguinte: está chamando a igreja morna de volta à mesa da intimidade. Desta forma, quando muitos evangelistas usam esse texto para apelos de salvação, eles estão incorrendo em erro. Porque o contexto de Apocalipse, como eu já mencionei aqui, capítulo 3, é a carta da igreja em Laodiceia. E quando a gente se reporta a ela, vamos notar, como eu já disse, que é uma igreja morna. O problema aqui não é a falta da religião, é a falta de Jesus dentro da própria rotina da igreja. Jesus não está batendo a porta de um não cristão. Ele está batendo a porta da sua igreja. E isto é algo gritante, porque a igreja deixou o Senhor Jesus para fora, isto é, do lado de fora. De modo que nós precisamos, meus irmãos, é, atentar bem para texto e contextos. Lembro do saudoso pastor Davi Gomes que dizia: olhos fitos no contexto. A gente não pode desgrudar os nossos olhos disto, porque senão dá margem para um monte de coisas que não tem nenhum respaldo escriturístico. E você, já tinha reparado esse versículo da forma como está sendo apresentado? Ou, assim como eu, ouviu inúmeras vezes pregadores, pastores falando como se estivesse dirigindo aos crentes para abrir a porta do seu coração, usando este versículo de uma forma indevida. Porque, como eu já disse, o texto não deixa margem para um apelo à salvação, mas sim menciona um outro caso, o qual nós acabamos de ver. Caso você tenha apreciado, deixe seu comentário abaixo e nós vamos, na medida do possível, responder em tempo hábil. E ainda, caso você não tenha
feito a inscrição no Cantinho Teológico, você pode ativar o sininho, fazer a sua inscrição para que possa receber mais conteúdos desta natureza. Deus abençoe ricamente a sua vida.